Olá, vamos conversar um pouco a respeito das frustrações da vida? Como você costuma lidar quando se frustra? A sua primeira reação é de raiva, como quem quer quebrar tudo, porque não aconteceu do jeito que você queria? Ou você é do tipo que senta e chora, como uma criança que faz birra quando não consegue o que quer? Na maioria das vezes nós ficamos entre esses dois lados da história. Às vezes a gente cai nessa raiva, nessa revolta, a gente fica indignado, nós não nos conformamos, é muito chato e a gente briga com a história, a gente resiste. Outras vezes a gente vai, se sente coitado de novo, tá vendo como que eu sou uma vítima, comigo nada dá certo, minha vida é uma desgraça, tudo que eu quero não funciona. E normalmente nós temos inclusive uma aptidão para mais para uma coisa do que para outra. Às vezes a gente reage de um jeito, às vezes a gente reage de outro, e algumas vezes a gente tende a reagir mais de uma forma do que da outra. Tem a ver com o nosso temperamento, tem a ver com padrões que se repetem em nós. Nós adquirimos quase que um hábito de reagir da mesma forma diante de situações parecidas. Então, muitas vezes, quando nós nos frustramos, pode ser que esse padrão instalado de como lidar com frustração surja. E aí, na nossa mente, a gente já sai fazendo o que a gente sempre faz quando se frustra. Algumas vezes se revoltando, outras vezes se lastimando. Vamos supor que diante de uma frustração, quer dizer, eu planejei muita coisa, eu esperei muita coisa, fiz de tudo para essa muita coisa acontecer e na hora H não aconteceu. Deu tudo errado e eu me frustrei, fiquei muito frustrada. Vamos supor que nessa hora eu resista e eu fique inconformada, eu não aceito, eu não admito, não pode ser. Essa postura, como todas, tem sempre uma coisa, um lado bom e tem sempre um lado ruim. O lado bom disso é que talvez, por eu não me conformar que não deu certo, eu desenvolva mais a minha criatividade, eu desperte a minha perseverança, eu tenha ainda mais coragem, disciplina e eu invista mais ainda esforço para conseguir. E aí eu consigo. Então, olha que bom. A frustração vem como se fosse um obstáculo, como quem diz assim, você estava seguindo num caminho, mas tcharam, eu interrompo esse caminho, não vai funcionar. E eu olho para aquilo, não aceito, dou um jeito no sentido de uso minha criatividade, me esforço, tento de novo, invento uma nova forma e consigo superar e consigo continuar onde eu queria. Então esse obstáculo que aparentemente foi um mal, ele se transforma num bem na nossa vida. Porque ele fez com que a gente crescesse, se desenvolvesse, lembrasse, acordasse mecanismos bons dentro do nosso ser, por exemplo, coragem, perseverança, determinação, fé. Todas essas coisas vão ser acionadas, vão ser desenvolvidas, despertadas. Então, a frustração faz com que eu suba de patamar, como se fosse um degrau. Eu estava nesse nível, chegou uma frustração, eu não aceitei, eu vou continuar, eu vou tentar de novo, eu não me dou por vencida, e aí eu evoluo. Eu desenvolvo criatividade, perseverança, eu lido melhor com as minhas emoções, eu cresço, eu amadureço. Mas tem algumas frustrações que nos chegam e que essa postura não vai adiantar, porque são decisões que já não nos cabem nas nossas mãos. É algo que aconteceu que foge do meu tamanho de ser, que não me cabe, não diz respeito até onde eu sou capaz de interferir. Por exemplo, quando a gente perde algum ente querido, quando alguém que a gente ama falece, morre, desencarna. Então, diante disso, não adianta a gente brigar, a gente querer dar jeito, porque nós não temos condição, não está nas nossas mãos trazê-lo de volta.
Então é como se a gente tivesse batalhas para que possamos crescer. Batalhas interessantes porque nos ajuda a crescer. Mas tem batalhas que não são nossas. Não adianta nós assumirmos como uma batalha nossa. É algo que nem nos diz respeito. Então a atitude diante da dificuldade, do obstáculo, da frustração, a atitude de vou resistir, não vou dar o braço a torcer e vou continuar, é boa quando existe espaço para continuar. Eu preciso ser inteligente para escolher quais batalhas eu vou batalhar. Tem algumas que vale a pena. Eu vou ter que sofrer um pouco mais, me dedicar um pouco mais um pouco de disciplina, eu vou ter que ser um pouco mais criativo, mas nisso tudo eu estou crescendo. Então sim, resista, continue, vá. Mas tem algumas situações em que a resistência não é inteligente. Porque não vai ter como nós modificarmos, por exemplo, uma lei da natureza. Eu não admito que chova. Eu não posso. O que eu posso fazer? Eu posso arranjar um guarda-chuva? Eu posso desenvolver alguma forma de lidar com a chuva. Mas não adianta eu querer brigar com a chuva e querer escolher quando chove ou quando não chove. Será que nós temos escolhido as batalhas que fazem sentido para a nossa vida? Será que nós estamos com consciência de quando a frustração vem para me fazer crescer e quando a frustração vem para me mostrar que não me cabe aquela escolha? Para que eu aceite o meu tamanho. Quando nós olhamos para a frustração desse jeito, ela fica tão encantadora. Ela se torna um professor nas nossas vidas, um mestre. Porque ou ela vem para me fazer crescer, para me fazer ser mais criativa, para encontrar novas formas de lidar com a questão. E ora, a frustração vem para me mostrar que eu não sou tão grande quanto eu estava me projetando. Que eu estava querendo controlar coisas que não são controláveis por mim. Que eu estava abusando daquilo que eu tenho acesso, possibilidades. Que eu estava brincando de ser Deus, de querer mandar no futuro, de querer controlar o que me acontece ou o que não me acontece. Talvez a frustração venha para me dar sentido de existência, significado de vida. Olha, isso aqui que te pertence, Cris, é até ali que você pode ir, minha filha. Não adianta você ficar brigando com isso porque não aconteceu do jeito que você queria, porque é uma decisão que não te cabe, não está nas suas mãos. Ah, eu queria tanto que o fulano gostasse de mim. O que está nas minhas mãos? Tentar mostrar que eu tenho atributos, tentar conquistar, Enfim, isso me cabe. A decisão, não adianta eu me frustrar. Se depois que eu fiz, que eu chamei, que eu provoquei, que eu me esforcei, eu fiz o que me cabia fazer. Dali para frente, se eu me frustrar, de repente é a vida me dizendo: daqui para frente já não é seu lugar, já não é parte do seu caminho. Volta para o seu caminho. E de repente eu vou poder descobrir ali na frente que aquela minha insistência, graças a Deus que não se concretizou. Porque seria uma grande encrenca na minha vida se eu tivesse conseguido conquistar quem eu quis. Então percebe que quando a frustração vem para nos mostrar que a partir dali já não nos cabe, o que nos sobra? Nos sobra a fé. Aí eu posso dizer assim, se eu tiver fé, se eu for uma pessoa que acredita, eu posso dizer assim: daqui para frente eu já não consigo mais, então eu entrego e confio que Deus, Jeová, quem seja a minha referência de divindade, dessa força que está além de mim, a partir daqui é com Ele. Então eu confio que se tiver que ser, vai ser. Se não tiver que ser, Ele sabe o que é melhor para mim. Então existe de novo um outro ponto de vista em que fala assim: quando é inteligente da nossa parte a resistência. Aí eu trago mais uma vez um pensador, que é esse mestre, que foi Jesus. E Jesus traz a seguinte frase: não resistais ao mal. Não resistais ao mal.
É como se Jesus estivesse dando dica de quando a frustração não vale a pena despertar em nós a insistência, a insistência, a insistência. Ele diz assim, não adianta, daqui para frente já não te cabe. Então por que você fica dando soco em ponta de faca? Não adianta essa resistência. Eu não gosto, estou me machucando. Você consegue identificar a frustração que vem para me fazer crescer? Da frustração que me vem para dizer não resista, não vale a pena, não te cabe? Daqui a pouco a gente conversa mais a respeito disso. A editora Frater conta com livros infantis e infanto-juvenis que trabalham diversos temas, como autoconhecimento, empatia, felicidade, entre eles, como é difícil escolher, erramos, e agora? As boas ideias dos meus amigos e muito mais. Títulos de autoria de Cristiane Lenz Ribeira. Eles estão disponíveis para compra no site www.editorafrater.com.br. A renda obtida com a venda desses livros é revertida para a instituição Remanso Fraterno, apoiada por Raul Teixeira. É uma organização sem fins lucrativos, sediada no município de Niterói, atendendo a mais de 250 crianças e seus familiares, além de 85 adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. E nós estamos aqui conversando um pouco a respeito das frustrações da vida. Essas coisas, por exemplo, como a tal pandemia, como esse tal coronavírus, que nos aparecem, que frustram nossos planos, que nos obrigam a estar em lugares ou em situações que não eram as mais desejadas, que colocam normas em nossas vidas que não são gostosas e agradáveis. Essas frustrações. Frustração é um mecanismo de evolução. Por mais que a gente não goste, por mais que isso possa nos irritar, possa nos deixar triste, as frustrações muitas vezes nos vêm para justamente exercitarmos outros lados nossos que nem conhecíamos. Quando uma frustração acontece em nossa vida e a gente se vê frente a frente com algo que não queria, a gente investe tanto numa coisa e acaba não dando certo, então nós estamos lá tristes, com raiva, puxa vida, eu queria tanto, isso não vai dar certo, e agora como é que eu faço? Nessa hora a gente tem chance de desabrochar talentos que nem sabíamos que existia em nós. Nós vamos apelar para a nossa criatividade, nós vamos buscar alternativas, nós vamos ser mais flexíveis, se não dá para ser desse jeito, quem sabe eu consigo de um jeito um pouquinho diferente. Nós vamos pedir ajuda, nós vamos fazer a nossa parte social. Olha quanta coisa boa acontece quando a gente se frustra. Mas a gente sabe que tem outras frustrações que vêm para nos dizer assim, até aqui, daqui para frente você não vai dar conta. Não adianta você sonhar com coisas que são miraculosas. Você ainda não está nesse patamar de fazer milagres, de querer coisas que são impossíveis. Por exemplo, não aceitar a morte de alguém. Não nos cabe isso. Não adianta ficar brigando com isso. Vai ser uma briga que nós vamos lidar a vida inteira e nós vamos falhar. Então, nessa hora, a frustração não vem para fazer com que a gente queira dar jeito nas coisas. Vem para nos mostrar o nosso tamanho, que nos cabe. Então, nessa hora, é importante a gente ter a resignação, que é o consentimento do coração, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo. A obediência é o consentimento da razão. A razão me diz, eu preciso obedecer essa regra, essa lei, porque eu concordo com ela, eu obedeço. A resignação é o coração dizendo, eu preciso aceitar essa situação porque é o que me cabe fazer. Eu aceito. Não quer dizer que eu estou conformada, como não quer dizer que eu obedecer uma lei significa que eu sou submissa. Significa que racionalmente eu entendo que é para o meu bem e eu aceito. A resignação, consentimento do coração. O coração entende que é o que precisa, que é o que cabe, que é o que aconteceu. Então ele aceita sem se revoltar, sem se pôr de coitadinho. E ele vai aprender a lidar com aquilo.
Então as frustrações, elas são mecanismos evolutivos. Aí eu pergunto, será que se é algo que faz tão bem para o crescimento, nós temos aproveitado as frustrações para a educação dos nossos filhos? Se a gente tem confiança de que a frustração me faz crescer, aprender, improvisar, ser criativo, será que eu tenho aplicado isso quando eu estou com meu filho, com meu aluno, e eu tenho ajudado ele a entender o quanto é importante uma frustração na vida? Quando eu lido com a educação, quando eu falo com professores, com pais, eu costumo dizer, gente, frustração é escada. Frustração é escada para nos erguer, nos elevar, nos fazer crescer, nos ajudar a conquistar o que nós queremos. Então, se eu quero ascender, se eu quero fazer esse movimento de ascensão, de ser mais, de crescer, de aprender, de ampliar, de conquistar, tem uma escada poderosa para isso, se chama frustração. Porque ela vai mexer comigo e vai me fazer improvisar, crescer, ampliar aquilo que eu preciso. E como nós temos lidado com as frustrações das nossas crianças? Infelizmente, nós temos visto situações muito difíceis. Situações em que os pais não permitem que as crianças sintam emoções naturais, como a raiva, a tristeza, a frustração. As mães e os pais superprotetores tomam conta das crianças e antecipam. Não vou deixar ela passar por isso porque eu sei que ela vai ficar com raiva. Então a mãe cria todo um cenário, tira da frente o que dá raiva, coloca na frente o que sabe que vai deixá-la alegre, para que ela só experimente alegria e satisfação. O que nós temos conseguido com isso? As crianças não estão se fortalecendo porque nada de mal acontece. Elas não têm que lidar com nenhuma frustração. Nós estamos fazendo isso com bebês. O bebê vai alcançar alguma coisa, a gente corre e dá na mão. Porque assim ele não sofre com essa carinha de choro de quem quer pegar e não alcança. Faz parte do desenvolvimento neurológico da criança o braço tentar alcançar e não conseguir. O simples fato da criança estender o braço para tentar alcançar alguma coisa e não conseguir, está desenvolvendo sinapses novas. Eu estou fazendo esse cérebro desenvolver. Está aprimorando a inteligência da criança. A mãe corre e traz o brinquedinho, porque assim ele não sofre. Olha que carinha que ele estava, judiação. Eu estou interrompendo um processo que seria importantíssimo para o seu desenvolvimento. Ele lidar com a necessidade de precisar crescer para alcançar, vai fazer com que ele, adulto, entenda que se ele quer alcançar um emprego e ele não consegue, ele precisa crescer para chegar lá. A criança aprendeu isso tentando alcançar um objeto. O adulto agora sabe que se ele quiser alcançar alguma coisa que ele não está conseguindo, ele precisa se esforçar. Ele precisa arranjar estratégias para crescer. A gente não tem noção de quando a gente antecipa necessidades para os nossos filhos, para que eles não se frustrem, nós estamos impedindo o seu desenvolvimento cerebral. Nós estamos impedindo o seu desenvolvimento emocional. Ele precisa lidar com o choro. Chorar é humano. Vocês acreditam nisso? Porque tem muita gente que não se permite chorar, que não deixa o outro chorar. Para com isso. Por que você está chorando? Chora. Chorar é como rir. A gente precisa de todas as emoções. Isso faz com que nós sejamos humanos. Quando eu não choro, a emoção vai ser o quê? Reprimida. Vai lá para o inconsciente. E uma emoção reprimida volta depois na forma de sintoma, de doença, de problema na minha vida. A gente precisa validar nossas emoções. Não quer dizer que se eu estiver triste eu posso bater nos outros, se eu estiver com raiva eu vou socar a parede. Não. Eu estou validando o que eu estou sentindo. O que eu vou fazer com o que eu estou sentindo é outra história. A gente fala daqui a pouco. Mas um primeiro pensamento é esse. Frustração faz crescer. Não é bom quando alguém faz por nós coisas. Vem cá que eu vou fazer sua tarefa porque você está cansado. Ele deixou de exercitar aquilo.
o cérebro que seria desenvolvido, a zona cerebral da matemática que seria desenvolvida pelo exercício da tentativa de resolver uma conta, deixou de acontecer. Eu roubei o desenvolvimento do meu filho cada vez que eu antecipo uma necessidade para que ele não se frustre com a ausência, com aquilo que não deu certo, com o que não aconteceu. Precisa que as crianças passem por situações em que elas compreendam que nem tudo é fácil, que nem tudo está pronto, que ela precisa se exercitar, que ela deve se esforçar e que ainda assim tem coisas que vão ser maiores do que ela pode. E ainda assim ela não vai ter tudo o que ela quer. Será que o seu filho, meu filho, eles estão crescendo com condição de entender que eles não vão ter tudo na vida? Será que eles estão prontos para lidar com essa dor da raiva e da frustração e da tristeza e não desistir? Será que não é por isso que nós estamos vendo tantos jovens depressivos e caminhando para um suicídio? Na flor da idade, quando tudo deveria ser lindo? Será que não é porque ele não se frustrou quando era criança e não desenvolveu essa casca grossa, como a gente fala? Pode bater que não pega? Essa casca grossa foi desenvolvida nos tombos, nas frustrações, nas broncas, nas brigas, na necessidade de eu me defender, de eu buscar o que eu quero. Eu fui crescendo a escada da frustração. Será que hoje qualquer coisa não frustra nossos jovens? E a primeira coisinha que deu errado, eles se desesperam, não sabem o que fazer porque não treinaram. E aí eu quero ir embora da vida. Essa vida já não tem mais sentido. Será que eu não tenho poupado das frustrações? Não quer dizer que eu vou torturar, eu vou impor coisas para os filhos. Não. Naturalmente, respeita, deixa ele buscar o que ele precisa. Deixa ele ir atrás e conquistar e tentar e querer e batalhar para o que ele precisa. Essa frustração de não conseguir no primeiro momento é que vai fazer com que ele cresça. Para quando tiver com problemas maiores na adolescência, ele consiga lidar. Porque desde pequenininho ele está se fortalecendo para lidar com as frustrações. Frustração é mecanismo evolutivo. Pensa um pouco sobre isso. A Editora Frater conta com livros que trabalham reflexões sobre alegria, saúde e bem-estar, além de temas relacionados ao espiritismo. Entre eles, os títulos: A Dança entre Opostos, Viver no Mundo, Os Mestres de Nossas Vidas, de autoria ou coautoria de Cristiane Lenzi Beira. Eles estão disponíveis para compra no site www.editorafrater.com.br. A renda obtida com a venda desses livros é revertida para a instituição Remanso Fraterno, apoiada por Raul Teixeira. É uma organização sem fins lucrativos, sediada no município de Niterói, atendendo a mais de 250 crianças e seus familiares, além de 85 adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. Nós estamos conversando a respeito das frustrações que são comuns na nossa vida e sobre o quanto elas são importantes e são mecanismos evolutivos. A frustração, eu costumo dizer, é a escada para o nosso crescimento, para o nosso progresso. Porque diante de um obstáculo que nos frustra nos nossos planos, no nosso caminho, isso faz com que nós despertemos em nós talentos, criatividade, novas formas de lidar com isso. Nós vamos buscar ajuda, nós vamos nos aprimorar. É tão importante lidar com a frustração. Mas nós também falamos a respeito do quanto temos evitado das nossas crianças lidarem com as frustrações. E o quanto isso tem impedido as nossas crianças de crescerem emocionalmente. O corpo cresce. Aí nós vemos esses adolescentes fortes, lindos, altos. Mas por dentro ainda são frágeis. Porque quando crianças foram poupados das frustrações. Antes de precisarem de alguma coisa, a coisa já estava ali. Antes de alguma coisa dar errado, o pai e a mãe já antecipavam para que aquilo não desse errado. Como o pai e a mãe têm sofrido de ver as caras tristes dos filhos. Eu lembro lá na nossa época que os pais não tinham essa preocupação. Tá chorando? Pois é, faz parte da vida. E faz.
chorar, tristeza, ficar com raiva, tudo isso é emoção e emoção natural. O que nós vamos fazer com essas emoções a gente já vai falar. Mas validar essas emoções é importante. Filho, você está triste? Eu entendo. Você se frustrou? Eu entendo. Eu também já me frustrei. Conta para ele das suas frustrações. Conta para ele que quando você lidou com sua frustração, você cresceu, você aprendeu, você se desenvolveu. Não deixa esse sofrimento de ver o filho com cara feia, com cara de choro, afetar você. Muitas vezes você vai, por causa de não sentir dor, porque aí você que está frustrada como mãe, porque você acha que não está dando conta de ser mãe, você acaba querendo antecipar. Filho, não chora não, tô aqui, o que você está precisando, o que você está querendo. Eu não estou querendo sentir o que eu estou sentindo e eu acabo interrompendo o desenvolvimento do meu filho. Eu acabo atrapalhando aquilo que seria fortaleza para ele. Então, mais importante do que solucionar o problema que frustra o filho, é estar com ele para que ele vença o obstáculo, para que ele cresça na escada da frustração. Vai, filho, eu confio em você. Isso, daí não te para não, filho, eu sei que você vai dar conta. O que você pode fazer? Vamos, eu penso junto com você. Deixa ele se sentir poderoso nesse sentido de que eu consigo, de dar conta. Isso faz com que ele cresça, faz com que ele na sua autoconfiança, ela seja desenvolvida. A minha mãe está falando que eu posso, então eu posso, eu acredito. Se ela acredita em mim, eu também acredito em mim. Isso é o que a gente pode fazer pelos filhos quando eles estiverem de frente com alguma situação que o frustre. Ao invés da gente resolver para ele, ao invés da gente desfocar, ai filho, isso nem é tão importante, vem cá que eu vou te dar uma coisa mais gostosa, a gente fale para ele, olhe filho para essa frustração, é importante que você olhe, valide. Valide o sentimento que tem por trás disso, as emoções que estão sendo despertadas. Agora, filho, olha para essa frustração e pergunte para ela, é algo que eu posso lidar? É do meu tamanho? Tem algo que eu possa fazer? Pense a respeito, seja criativo, vá pedir ajuda, inove, invente. Filho, você olhando para essa frustração, é algo que não te cabe? É algo que está além do que você pode fazer, que pertence ao que transcende a matéria? Então, filho, o que você pode fazer? Confiar em Deus, que Ele sabe que é melhor. Fazer orações, porque a gente sabe que o poder da crença, ele está sendo confirmado pela própria ciência. Então, filho, o que te cabe é isso. Não adianta ficar insistindo, resistindo ao mal, não resistais ao mal, segundo Jesus. Nesse caso se aplica. Então, filho, entrega. Entregue, vai fazer outra coisa, deixa que Deus dê conta. Se tiver que ser, vai ser. Se não tiver, não vai. É isso que a gente pode fazer pelos filhos, ajudá-los a entender para que serve a frustração. Entender que eles têm participação, que eles não precisam da mamãe ou do papai para salvar, para fazer a solução do problema no lugar dele. Porque senão, quando ele chegar adulto, ele não vai ter desenvolvido o que ele precisa para lidar com os embates da vida que vão vir, que acontecem, que estão aí. Então a gente começa treinando as crianças desde pequenininhas. Deixa elas se frustrarem. Observa, fica perto, estimula, vai, você consegue, mais um pouquinho. Se o bebê está muito longe e não está conseguindo alcançar, a gente até pode dar uma facilidade, aproximar, mas não entrega na mão. A gente tolhe quando a gente entrega na mão. Existe uma historinha tão conhecida do casulo, da lagarta que tinha feito o próprio casulo para se transformar em borboleta. E chegou o momento dela sair do casulo e um homem observa. No exato momento em que ela começa a fazer força para romper aquele casulo. E esse homem vê a frustração dela, porque uma borboleta rompeu um casulo. A borboleta é tão sutil, né? A sua matéria é tão sutil. Então o homem fica agoniado, fica angustiado. E ele vai ajudar. Ele não aguenta. E ele vai e rompe o casulo. E fala, voa borboleta. E a borboleta não voa. A borboleta pende no chão. Justamente porque não desenvolveu o músculo, a força necessária para as asinhas conseguirem depois bater e voar. Ela precisava da frustração de tentar uma vez e não conseguir, tentar uma vez e não conseguir,
porque quando ela conseguisse era o momento que ela estava pronta para voar. Então essa fábula nos alerta com relação aos nossos filhos. Que frustrações eu tenho poupado, que responsabilidade o meu filho tem que eu não tenho deixado ele assumir e que eu assumo no lugar dele. Deixa que isso eu faço, deixa que disso eu cuido, não precisa se preocupar não, mamãe faz. São frustrações que eu estou evitando e é crescimento que eu estou impedindo. Vale então que os pais, os educadores, investiguem um pouco a respeito do desenvolvimento. O que cada fase precisa? Aquilo que ela não pode fazer, porque a fase que ela está ainda não está na hora, eu faço por ela. Porque isso é a função do educador. Mas se o meu filho já está na fase em que aquela ação, ele já dá conta de fazer, mas eu faço por ele, porque é mais rápido, porque é mais fácil, porque não dá trabalho para ele, porque assim ele não se frustra, eu estou roubando o desenvolvimento do meu filho. Eu não estou permitindo que a natureza faça parte dela. Então, se o meu filho já tem condição de amarrar o sapato, mas eu acho ele se frustra tanto, ele fica com raiva. Daqui que mamãe amarra para você rapidinho, a gente não perde tempo. A gente não perde tempo, mas a gente perde desenvolvimento. A gente perde que esse cérebro crie sinapses, que vão ser importantes para ele lá no futuro. Tem certeza que você prefere não gastar tempo com o custo de um cérebro com menos performance, que vai ajudar tanto ele no futuro? Isso em termos racionais, lógicos, mas nós estamos falando também em termos emocionais. Se o meu filho quebra um brinquedo e eu corro repor antes dele lidar com a perda, eu acabei de roubar dele o desenvolvimento emocional de como lidar com perdas. Se o peixinho do aquário do meu filho morre e eu corro comprar outro para repor, para que ele não fique triste, acabei de roubar dele o desenvolvimento emocional de como lidar com a tristeza. E lá na frente, quando ele perder na adolescência a namorada, for embora, quando ele perder um emprego quando for adulto, ele vai ter condições de lidar com aquilo? Eu preciso desenvolver desde o começo, com coisas pequenas, para estar adaptado à vida com coisas grandes. Então, como é que eu quero que o meu filho esteja na função, quando ele estiver na função de um adulto, que lute por si, que não se vença tão facilmente, que consiga usar a frustração para crescer, se eu não deixei ele treinar com pequenas coisas? Então é importante que o filho aprenda a lidar com o que a vida traz para ele, mas para isso ele precisa treinar desde pequeno. Eu vou terminar com uma frase de Sartre, que é tão conhecida: não importa o que a vida fez com você, importa o que você faz com o que a vida fez com você. Pense sobre isso.